Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra para nós nesta manhã, neste dia, para nós meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5, diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? A vós perante os olhos de que em Cristo Jesus foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Deus querido e Pai celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor e pela tua bondade. Senhor, diante dessa palavra, Pai, nesses dias turbulentos, ó Pai, conforte nossos corações em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo estava escrevendo à igreja da Galácia, aos irmãos da Galácia, sobre a questão do momento que eles estavam vivendo, e Paulo usa uma palavra forte: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Um evangelho mentiroso estava sendo pregado, um outro evangelho, como diz no capítulo 1, e Paulo agora chama para o verdadeiro evangelho, e ele diz: quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amados, estamos vivendo uns dias terríveis, esses dias que estamos vivendo aí, sobre essa crise desse vírus, o coronavírus aí, e quando a gente olha para essa questão, nós vemos que as igrejas, muitas vezes, quando falamos de igreja, não falamos em quatro paredes, falamos das pessoas que são a igreja, templos do Espírito Santo. Essas pessoas estão em crises. Então eu quero falar nesta manhã para você sobre a igreja em crise. Talvez você esteja em crise com você mesmo. Mas por que tudo isso que está acontecendo? Eu não tenho convênio, eu não tenho hospital, eu não tenho isso, eu não tenho dinheiro, não tenho recursos. Mas você tem um Deus todo-poderoso dos céus e na terra. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz assim: olha, vocês recebeste o Espírito, de que maneira você recebeste? Olha, sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, a cabeça agora pela carne. A primeira coisa que a crise de integridade espiritual traz é carnalidade. Quantas pessoas hoje, nesse momento, estão vivendo na carne? Estão desesperados, angustiados, desiludidos muitas vezes. Por quê? Porque deixou a vida espiritual e deixou o medo, o temor tomar conta da sua vida espiritual e anulou a ação do Espírito Santo na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus te deu o Espírito Santo para você, como cristão, para você se regozijar, porque o Espírito Santo é uma pessoa, ele é o Espírito de Cristo. Quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 28, verso 20, que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, o Espírito Santo está conosco, está todo dia conosco. Não é motivo de desespero, não é motivo de insensatez. Quantas pessoas hoje estão em crises? Por quê? Se tornaram insensatos, não pensam nas coisas do alto, como diz Colossenses capítulo 3, se já ressuscitastes com Cristo, buscais a coisa do alto, onde Cristo está sentado. Você não tem que buscar as coisas desse mundo, você não deve estar preocupado com as coisas desse mundo, você deve estar preocupado com a tua vida espiritual, porque muitas vezes você está em crise espiritual, não é a tua igreja, não é o teu pastor, não é o teu líder, mas é você que está em crise espiritual. Então, a igreja em crise espiritual, qual a igreja? Eu, pessoa, ser humano,
Templo é uma coisa, templo físico é uma coisa, templo do Espírito Santo somos nós, igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, como diz o apóstolo Paulo. Primeira coisa que existe numa igreja em crise é a crise da honestidade. Honestidade. E quando eu falo em honestidade, eu estou falando em honestidade pessoal. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Não adianta eu mentir para mim mesmo. Eu sempre falo. Eu já corria muito. Chegou a correr 20 quilômetros, 21 quilômetros em 1h30, 1h20 e assim por diante. Por que isso? Porque eu tinha um preparo físico, meu trabalho exigia. Não adianta eu querer correr hoje 4 quilômetros, eu não vou correr 4 quilômetros, porque se eu correr 4 quilômetros, vai ter que chamar o SAMU e a ambulância. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Você não é espiritual? Busque em Deus, ore a Deus. Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha comunhão contigo, dá-me mais do teu Espírito Santo, faça algo na minha vida, que eu venha crescer espiritualmente. A primeira coisa que existe nas crises é a honestidade pessoal. As pessoas não são honestas consigo mesmo, as pessoas mentem para si próprio. E quando chega nesse momento, vem o desespero, vem a luta, vem a dor, vem a angústia, vem a prova, e a pessoa continua mentindo para si própria. Mude essa posição, passa a ser um servo reverente, um servo que busque no Senhor a solução dos seus problemas. Seja verdadeiro com você mesmo. Não adianta você mentir para o irmão, mentir para o pastor, mentir para a igreja, porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua alma, Deus conhece o teu espírito, Deus sabe quem você é, o que você pensa e o que você vai pensar. Seja honesto com você mesmo. Segunda coisa que acontece na crise pessoal é exatamente administrar a nossa vida. Geralmente nós vemos quando as pessoas entram em crise espiritual, é o chamado depressão espiritual. Não administra mais a sua vida, agora passa a ser administrado por conselhos, é administrado por terapeutas, aconselhado por um monte de pessoas. Mas Deus quer que você busque exatamente essa administração no Espírito Santo de Deus. Gálatas sensatos, só estão sensatos que tendo começado no Espírito, a cabeça agora pela carne. Deixa o Espírito Santo administrar a sua vida, o seu eu, o seu querer, seu intelecto, sua vontade, que você vai sair dessa crise espiritual. Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a sua maneira de ser, de pensar. Porque você está vivendo uma crise espiritual? Porque você não deixa o Espírito Santo de Deus agir. E a Bíblia fala que Ele está à porta batendo. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei em sua casa, serei com Ele. Às vezes o Espírito Santo está batendo na tua porta nesse momento, através dessa mensagem, e você não está deixando o Espírito Santo agir na porta do teu coração. Deixe Ele agir, porque Deus vai mudar essa crise. Essa crise não vai deixar de ser crise, vai ser bênção na tua vida. Amém? Aleluias, glória a Deus. Outra coisa, irmãos, nós vemos na crise pessoal, na crise de integridade cristã, é exatamente a falta de unidade. Falta de unidade. Quem está em crise espiritual não se une, porque a igreja, existe uma palavra chamada koinonia, comunhão. Quem está em crise não entra em comunhão. Tem o culto, não vai. Tem a oração, não vai. Tem a escola bíblica, não vai. Tem o louvor, ela não canta. Não tem comunhão, não tem unidade, não tem propósito, não tem sentimento. E estamos vivendo uma época de crise pessoal. Igrejas em crise, pessoas em crises pessoais. Por que isso? Porque falta exatamente o elemento essencial, o Espírito Santo agir na vida dessas pessoas, para trazer unidade, trazer comunhão, trazer coinonia, trazer gozo, trazer alegria. Pastor, mas nesses dias não podemos congregar. Você não pode congregar na igreja, mas pode congregar com o seu lar, na sua família, e com as pessoas através da internet e outras coisas mais. Então,
Temos a crise da honestidade pessoal, a crise de administrar a nossa vida espiritual e a crise da unidade, de ter comunhão, adoração e louvor. Mas existe uma crise pior. A pessoa, quando entra na depressão espiritual, que os seus sistemas são abalados, automaticamente ela entra numa crise moral também. Joga tudo para o alto, como diz as pessoas. Até agora fui crente, nada deu certo, só vivo numa situação terrível. A pessoa joga tudo fora. Não faça isso, não. Não deixe essa crise moral entrar na tua vida, não. Mudar sua maneira de agir, de pensar, de falar. Não creia no Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O choro pode durar a noite, mas amanhã pode vir a tua vitória. Hoje mesmo Deus pode mudar a tua vida, mudar a tua situação, mudar exatamente o teu ser, a tua vida, a tua família pode mudar, porque Deus pode. Agora você tem que tomar atitude. Não deixe a crise moral atingir o teu cérebro. Os irmãos aqui podem dizer: galera insensato, sou tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabei agora pela carne. A crise moral faz você partir para a carne, faz partir para a bebedeira, para a prostituição, para a angústia, para a amargura e todas as coisas mais. Mas Deus quer mudar essa história da tua vida, quer que você olhe para o céu, porque do céu é que vem teu socorro, como diz o salmista: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus quer mudar a tua visão, quer que você não olhe para o mundo, não olhe para o sistema, não olhe para o vírus, para o coronavírus, não. Deus quer que você olhe para o céu, olhe para o alto, porque do alto vem a solução do teu problema, do alto vem a tua salvação, do alto vem a solução das nossas enfermidades. É do alto que vem, porque Deus cura, Deus liberta, Deus abençoa. Aleluias, irmãos. Outra coisa, irmãos, que acontece geralmente nessa época de crise, as igrejas em crise, as pessoas em crise. Por que isso acontece? Mais uma vez vamos citar aqui agora, versículo 5: aquele pois que vos dá o Espírito Santo e que opera maravilha em vós, ou faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. O que eu vejo nisso? A crise de santidade. As pessoas não creem mais na pregação, não querem viver mais conforme a pregação do Evangelho, querem viver por sistemas, por ideologias, por filosofias de vida. Não, você tem que viver pela pregação do Evangelho, por aquilo que a palavra de Deus diz, como diz aqui: aquele pois que vos dá o Espírito Santo e o que opera maravilha em vós, ou faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então veja bem, essa crise de santidade, ela muitas vezes está faltando. Por quê? Porque nós não estamos dando atenção à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus. Ele fala conosco, nos direciona, nos dirige, mas muitas vezes não damos atenção. Então entra nessa crise de santidade, de separação, para ser usado por Deus, para ser usados por Deus. Como é bom, como é bonito você ver um homem, uma mulher usado por Deus, trabalhando pela obra de Deus. E Deus quer fazer isso com nós todos. Outra coisa, irmãos, que acontece em tempo de crise, é a questão da espiritualidade. Nós vemos hoje as pessoas desanimadas, desajustadas. As pessoas não têm mais prazer em cultuar a Deus, em dar glória a Deus, em louvar e adorar ao Senhor. A espiritualidade das pessoas está embaixo da sola do sapato. Não está mais no cérebro, na cabeça, não, está embaixo do sapato. Por que isso, amados irmãos? Sabe por quê? Essa crise da espiritualidade, ela traz um desespero, ela traz um desânimo. Desespero traz desânimo, traz angústia. Então você vê as pessoas desanimadas, angustiadas. Que adianta eu servir a Deus? Lembra do caso do salmista Asaf, que andando por templo e pensando isso: olha, o ímpio aí é gordo, é bonito, não tem falta de nada. Mas quando ele entrou no templo, ele entendeu a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E o fim deles, ele entendeu. Por que isso, amados irmãos?
porque nas mãos do Senhor está o querer efetuar. E então essa crise de santidade, essa crise de espiritualidade acontece nesses momentos de crise pessoal, a crise pessoal, e esse vírus tem trazido uma crise pessoal nas pessoas, tanto em santidade como em espiritualidade. Ao invés das pessoas orarem e buscarem mais a Deus, as pessoas estão orando, mas buscando mais a Deus. Uma outra, e a pior crise que existe, crise pessoal, estamos falando de crise pessoal, é a crise teológica. Olha, eu não creio em teologia, porque a teologia, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele não é espiritual e nem crê na Bíblia Sagrada, porque teologia, Deus, logia, estudo sobre a palavra de Deus. Então a teologia, muitas vezes, essa crise na teologia, que abrangeu tantas profissões de fé aí, tantas confissões de fé, o que acontece com as pessoas? As pessoas não creem mais nada, então isso traz divisões, traz angústia, traz teto. Então quando nós vemos agora essa crise de santidade, traz o poder sedutor do pecado. O pecado, ele tem um poder sedutor. Existe uma profecia de um profeta grego de 400 anos antes de Cristo. Eu não vou dizer nem o nome dele, porque eu não vou acertar o nome dele, que é difícil de dizer. Ele dizia o seguinte, que um dia o mundo seria conquistado pelo belo e pelo lindo. É por isso que eles cultuavam Adonis, o homem perfeito, Ísis, a mulher perfeita, bonita, Afrodite. Então veja bem, o poder sedutor do pecado. Quando estamos em crise, o poder sedutor do pecado nos atrai. O poder sedutor do pecado nos leva para perto do mundo e nos distancia de Deus. O poder sedutor do pecado nos leva para dentro do mundo e nos separa de Deus. E nesse momento de crise, muitas vezes que as pessoas estão vivendo, as pessoas estão se separando de Deus, mas estão adentrando ao poder sedutor do pecado, ao sistema que rege o mundo e regido por Satanás, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o Deus desse século, segundo os Coríntios 4:4, Paulo fala, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeça o Evangelho de Cristo. Crise espiritual, crise na vida conjugal, crise na família, crise no emprego, crise na bolsa de valores, crise no mundo, crise no hospital, crise em tudo. Mas nós temos um Deus que não está em crise. Nós temos um Cristo Salvador que não está em crise. Nós temos um Espírito Santo que não está em crise. Pelo contrário, Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Ele não vai nos deixar, não vai nos desamparar e não vai deixar nós vivemos no mundo de qualquer maneira. Não, Ele vai nos auxiliar no momento de nossas fraquezas, porque é isso que a Bíblia nos diz. Mas temos que crer, confiar. Outras coisas, irmãos. Existe agora a pessoa desanimada nessa época de crise pessoal. Essa crise é a crise do compromisso. As pessoas vivem hoje nessa crise pessoal, não tem mais compromisso com o reino de Deus, não tem mais compromisso com a sua vida espiritual, não lê mais Bíblia, não ora, não jejua, não busca Deus, não tem mais prazer nas coisas do Senhor, não tem prazer no louvor, na adoração a Deus. Por que isso? Está em crise, o seu compromisso é zero diante de Deus, mas Deus quer cristão nascido de novo pela palavra, pelo Espírito, compromissado com a sua igreja, para resgatar a essência do cristianismo e resgatar almas das garras de Satanás, porque é para isso que Deus chamou a igreja. Deus quer fazer com que a igreja resgate os seus valores, os valores da igreja primitiva. E Atos 2 qual era? Tudo em comum, jejum, oração, partir o pão, Santa Ceia, tudo unido, tudo regozijando na presença do Senhor. Deus quer que a igreja resgate os seus valores. Talvez essa crise desse vírus veio para que nós venhamos a resgatar os valores da igreja primitiva. Lá os cristãos sofriam, mas estavam alegres. Os cristãos morriam, mas morriam felizes, contentes. Hoje nós vivemos num paraíso aqui nesse mundo, nesse Brasil.
E muitas vezes não valorizamos o que nós temos em mão, mas Deus quer fazer que nós venhamos, amados, a despertarmos, a resgatarmos esses valores, esse compromisso com a palavra de Deus, porque a igreja, irmãos, precisa resgatar a sua fidelidade para com Deus. Não deixe as crises fazer você se afastar de Deus e negligenciar a sua fé, e você perder os valores da salvação da tua alma. Não deixe a crise fazer isso, não, porque você corre perigo de ir para o inferno. Mas Deus está nos chamando para perto dele. Neste momento eu quero convidar você a orar, para que você busque a face do Senhor, e essa crise pessoal, essa crise espiritual, essa crise que macula muitas vezes a tua fé e faz você tropeçar em várias coisas, Deus quer mudar a tua vida. Deus querido e Pai celestial, toca agora na alma, no coração, na mente, no espírito, no corpo dos teus filhos, ó Pai, e não deixe as crises, Senhor amado, dominar os teus filhos, mas que sejamos libertos das crises para a glória do teu nome, e que o Senhor venha ser engrandecido e glorificado. Deus, não deixa começarmos no espírito e terminarmos na carne, não, Deus. Nós começamos no espírito e vamos terminar no espírito. Voltando à carta aos Gálatas: sois tão sensatos que, tendo começado pelo espírito, acabei agora pela carne. Você nasceu pelo Espírito e pela palavra. Termine a sua vida de fé, termine a sua vida de cristão no Espírito Santo de Deus, pela palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Deus abençoe você e o seu lar.